Olá, sejam bem-vindos à parte 4 do nosso estudo sobre cálculo algébrico do oitavo e nono ano. Então, hoje a gente vai falar dos polinômios em geral, sem entrar nas operações, e vamos dar o início ao nosso estudo de equação do segundo grau, que é um assunto muito trabalhado no nono ano. Acompanha comigo na tela. A nossa habilidade hoje vai ser a habilidade que a gente vem repetindo nessas últimas aulas: resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações, junto com a nossa nova habilidade, compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Mas para isso, nós precisamos ter uns estudos prévios. Então vamos trabalhar polinômios. A figura a seguir representa o terreno que Mariano e Lucélia compraram para construir um imóvel, certo? Vamos representar a área desse terreno considerando todas as medidas na mesma unidade de comprimento. Para isso, vamos representar a área de cada uma das partes, 1, 2 e 3, e adicioná-las. Mas cadê o terreno? Está aqui. Então vamos observar. Esse é o terreno Mariana e Lucélia compraram para construir um imóvel. Estão na mesma unidade de comprimento, certo? A gente poderia dizer que se todas as medidas tivessem em metros, elas estão na mesma unidade de comprimento. Se o terreno for muito grande, a gente pode considerar o decâmetro, né? Ou o hectômetro, ou até mesmo o quilômetro, mas eu acredito que não seja o caso. Para isso, vamos representar a área de cada uma das partes. A parte 1, parte 2 e parte 3 e adicioná-las. Então a área 1, certo? Da figura 1, base x, altura x, são figuras retangulares, certo? Então x vezes x, como a gente viu no nosso vídeo anterior, x elevado ao quadrado. Área 2, a base é y, altura x. Então base vezes altura, y vezes x, que a gente pode simplesmente deixar como xy também. A área da figura 3 é y, que é a base, vezes y, que é a altura, certo? Fica y vezes y ao quadrado. Então a área do terreno é x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, certo? Observa que se eu tentar fazer a adição desses três termos, eu não vou conseguir, porque, como a gente viu na nossa aula anterior, eles não são semelhantes. Certo? X ao quadrado é uma parte literal diferente de xy, diferente de y ao quadrado. Então eu deixo dessa forma, que caracteriza um polinômio, certo? A expressão x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado indica uma adição de monômios não semelhantes. Ela é um exemplo de polinômio. Nesse caso, é um polinômio de três termos que chamamos de trinômio, certo? A gente falou rapidamente na aula passada sobre binômio, hoje a gente está vendo o que é trinômio. Quando tem mais de três termos, a gente generaliza mesmo e chama simplesmente de polinômio. Então, dependendo do autor, ele diz que polinômios é geral, certo? Pode ter um termo, dois termos, três termos, quatro termos e em diante. Há autores que especificam bem. Quando é um termo é monômio, quando é dois termos é binômio, quando é três termos é trinômio e mais de três termos é polinômio, certo? Para o nosso caso aqui, a gente vai considerar polinômio de uma maneira geral, podendo ser inclusive monômio, binômio e trinômio. Quando for o caso, a gente vai especificar cada um deles. Toda expressão que indica uma soma algébrica, adição ou subtração de monômios não semelhantes é chamada de polinômio. São polinômios as seguintes expressões algébricas: 5a ao quadrado menos 3a mais 1,
certo? Não posso subtrair, nem posso somar, então fica dessa forma, que caracteriza um polinômio. 4x ao quadrado menos 2xy mais 3x, certo? 2x mais 6, 2 terços de x menos meio de y mais 5, a ao quadrado menos 2ab mais b quadrado menos a ao quadrado b quadrado. Observa que todas as partes literais também são diferentes. Conforme o número de parcelas ou termos com partes literais diferentes, um polinômio recebe nomes especiais. Veja, foi o que a gente falou agora há pouco. A gente vai considerar polinômio de uma maneira geral, certo? Mas se tiver um termo, a gente chama de monômio, como a gente já trabalhou. Se tiver dois termos, se houverem dois termos, a gente chama de binômio. 3 termos, trinômio, e um número qualquer, incluindo 1, 2, 3, a gente chama simplesmente de polinômio, certo? Foi o que a gente falou agora há pouco. Embora tenham nomes especiais, monômios, binômios e trinômios são casos particulares de polinômios. Redução de termos semelhantes, certo? É algo parecido à nossa última aula, isso aqui vai te reforçar. Podemos simplificar uma expressão algébrica que apresenta termos semelhantes, determinando sua forma reduzida. Veja, por exemplo, como podemos indicar o perímetro de um canteiro de jardim, representado pela região poligonal a seguir. Então, observa, isso aí é um canteiro de jardim e eu vou tentar calcular o perímetro. Certo? Vou calcular, na verdade, o perímetro baseado nessas informações. Os lados estão todos em função de monômios, certo? 2x, y, 2y, 4x, 3y. Então, para eu calcular o perímetro, lembrando que perímetro é o quê? É a soma das medidas de todos os lados do polígono, certo? Mesmo que o polígono ele seja côncavo ou convexo, certo? Então vamos observar, se eu fosse cercar esse terreno, aí eu queria saber quantos metros de cerca eu iria usar. Aí eu teria que fazer a soma de todos os lados da poligonal ou do polígono que forma esse terreno. Então nós temos, acompanha comigo, 2x mais y, mais 2x, mais 3y, certo? Que aparece lá também, mais 4x, mais 2y. Não está em ordem, mas todos os termos aqui estão aparecendo ao lado. Só que você observa que tem alguns termos que são semelhantes, né? Por exemplo, eu tenho 2x, 2x, eu tenho y, 2y, eu tenho 4x que é semelhante com os 2x também. Tenho 3y que é semelhante com y, com 2y. Então eu posso fazer uma redução, escrever na forma reduzida, certo? Eu agrupo 2x mais 2x mais 4x, certo? Usando as propriedades comutativa e associativa da adição. E agrupo y mais 2y mais 3y. Então eu tenho 2x mais 2x mais 4x como simplesmente 8x. Y mais 2y mais 3y simplesmente como 6y. Então eu tenho 8x mais 6y. Ou seja, eu fiz uma redução dos termos semelhantes, certo? Observa que 8x e 6y não são mais semelhantes. Então não posso mais dizer, por favor, que isso daí dá 14 alguma coisa. Não façam isso. Não são termos semelhantes. A expressão 8x mais 6y indica o perímetro do canteiro. Ela está escrita na forma reduzida, certo? Então, por favor, que não faça confusão em relação a essa adição aí. Examine estes outros exemplos de redução de termos semelhantes. Vamos observar mais alguns exemplos. 3y menos 7y mais 5y. Certo? Aplicando a propriedade distributiva, que na verdade gerou 3y menos 7y mais 5y, eu tenho 3 menos 7 mais 5.
3 menos 7 vai dar menos 4, certo? E menos 4 mais 5, que é a mesma coisa que 5 menos 4, vai dar 1. 1y, certo? Que eu posso escrever simplesmente como y. O que é esse resultado aí, que no caso deu y? É a forma reduzida, certo? De 3y menos 7y mais 5y. xy mais 1/5 de xy. Opa, eu tenho que fazer a adição de duas frações, né? Vai ficar 1 mais 1/5 vezes xy. Lembrando que como é que a gente faz? Aqui nesse caso, eu posso pegar o 5 no denominador, multiplicar pelo 1. 5 vezes 1 dá 5 e somar com o numerador de 1/5. 5 mais 1 dá 6. Aí repete o denominador 5. Isso aí a gente faz quando nós temos o número inteiro e o número fracionário, certo? É um caso particular. Então, 1 mais 1/5 vezes xy, 6/5 de xy, que está na forma reduzida. 2ab ao quadrado mais xy menos ab ao quadrado menos 3xy mais 3ab ao quadrado. Então, eu agrupo todos os monômios ou polinômios, né, a partir de agora, que tem a parte literal ab quadrado. 2ab quadrado menos ab quadrado fica ab quadrado, mais 3ab quadrado, 4ab quadrado. xy menos 3xy menos 2xy. E aí, como as partes literais são diferentes, eu estou escrevendo na forma reduzida o polinômio de 4 termos anteriormente colocado. R mais S menos 5, menos S. Então, R não tem nenhum termo semelhante com ele. Menos 5 também não. Agora, S e menos S são semelhantes. E aí, S menos S vai dar 0, né? Alguns livros ensinam com uma técnica do cancelamento. Mas S menos S cancela, dá 0. Então, ficou somente R menos 5. Certo? Que é a forma reduzida. Grau de um polinômio, certo? No vídeo anterior a gente estudou grau de monômio. Agora, de um modo geral, o que significa o grau para um polinômio qualquer? O grau de um polinômio é numericamente igual à soma dos expoentes da parte literal do seu termo de maior grau depois de reduzir os seus termos semelhantes. Como assim, né? Vamos ver os exemplos. Olha só. 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5. É um polinômio do terceiro grau, pois 4x ao cubo é seu termo de maior grau. Certo? Então, termo de maior grau, quando tem somente uma letra, é, no caso, o que representa o grau do polinômio. Olha o segundo caso, 2x mais xy menos 6y. É um polinômio do segundo grau, pois xy é seu termo de maior grau. E aí, no caso, nós não temos apenas uma letra, certo? Nós temos duas letras. O grau de 2x é 1, como a gente já viu isso na aula anterior. O grau de xy é 2, porque o x tem um expoente 1 e o y tem um expoente 1. 1 mais 1 vai dar 2. O grau de 6y é 1, porque o expoente do y é 1, certo? Então, é importante que a gente determine o grau de um polinômio e a gente, em geral, vai trabalhar mais com o primeiro exemplo, o exemplo da letra A, principalmente no que a gente vai verificar agora, que é a equação do segundo grau, que é um assunto trabalhado no 9º ano. Certo? Você que é do 8º ano agora pode continuar assistindo tranquilamente, certo? A aula, para de repente adiantar um conhecimento quando você for para o 9º ano. E o pessoal do 9º ano também continua assistindo, que é um assunto específico trabalhado no 9º ano. Mas isso não quer dizer que em algum momento você não possa estudar isso no 8º ano. Vai depender do conteúdo programático, certo? Tem que estar sempre convergindo lá para as habilidades da BNCC. Mas, geralmente no 8º ano eu faço uma prévia com meus alunos em relação a uma equação lá que a gente vê que é ax² menos b igual a 0.
eu faço uma prévia, assim, para justamente a gente trabalhar a equação do segundo grau no nono ano sem muita novidade. Então, voltando comigo na tela. Denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda a equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Certo? É muito parecido com o polinômio do segundo grau, com raiz do polinômio do segundo grau, que é o que vocês vão estudar no ensino fundamental, né? Mas pode também estudar com mais afinco, com mais detalhe no ensino médio. Então, antes da gente ir adiante, vamos primeiramente entender o que significa a equação do segundo grau da incógnita x. Porque às vezes a gente vai logo para a fórmula de resolução, vai logo resolvendo as completas e incompletas, mas muita gente às vezes nem entende o que é e como determinar os coeficientes. Então, lá no sétimo ano, você trabalhou a equação do primeiro grau, certo? Como é que você resolvia, certo? Passava o que não tinha x para um lado, o número que está multiplicando x passa como divisor, aquelas operações inversas. Aqui você já tem que ter uma fórmula específica ou outros meios para resolver, certo? Alguns alunos aí do nono ano já podem estar se adiantando e falando, não é a fórmula de Bhaskara? Sim, a gente vai falar nela. Não hoje, certo? Não nessa aula aqui. Mas é importante que você saiba que há outros meios de resolver. E a gente vai trabalhar nessas aulas, outros meios também, certo? Então, a equação do segundo grau, na incógnita x, pode ser na incógnita y, na incógnita z, ela tem esse formato aí, ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Em que a, b e c são números reais, o a é diferente de zero. Quer dizer que a, b e c podem ser quaisquer números reais que você possa imaginar. Pode ser racional, pode ser irracional, pode ser somente inteiro, pode ser somente natural, certo? Mas eles podem assumir quaisquer valores. Assim, vamos ver aqui alguns exemplos de como identificar. 2x² menos 2x menos 40 igual a zero. É uma equação do segundo grau na incógnita x, em que vamos identificar o a. O a, se é na incógnita x, o a é o que multiplica o x². Então você verifica que é o 2, né? O 2 está multiplicando o x², então o a é igual a 2. O b é o que multiplica o x. Então você verifica que é menos 2 que multiplica o x. Cuidado que para não dizer que é 2. Você tem que levar, nesse caso, o sinal em consideração. Então, menos 2 que multiplica o x. Então, b é menos 2. E o c, ele não está multiplicando a incógnita x. O pessoal chama de termo independente, né? Mas eu não gosto muito de usar essa expressão. Vamos dizer que é o número que não multiplica o x. No caso da equação está na incógnita x. Nesse caso é o menos 40. Então c é igual a menos 40. Certo? Outro exemplo. x² menos 25 igual a zero. É uma equação segundo grau na incógnita x. Em que, lembrando que o a é o que multiplica o x². Ah, mas não aparece um número ali. Aparece, só que ele está implícito, que é o 1. Então, a é 1. O b realmente não aparece ali, mas está implícito também. Como assim? Ele é o termo, ele representa o zero, que representa o termo 0x. É como se eu tivesse escrito essa equação assim, ó, x² mais 0x ou menos 0x menos 25. Por quê? Porque 0x é 0 vezes x, que vai dar 0. Então, nesse caso, o b é 0. E o c é o que não multiplica o x, já que a equação está na incógnita x, é menos 25. Já adiantando, a gente pode dizer que esse primeiro exemplo é uma equação completa do segundo grau e o segundo exemplo é uma equação incompleta do segundo grau. Já adiantando, certo? Que a gente vai trabalhar isso aí também. Outro exemplo, 6x² menos 9x igual a zero.
é uma equação do segundo grau na incógnita x, em que, lembrando que o a é sempre o termo que multiplica o x² e não pode ser zero, nesse caso é 6. O b é o que multiplica o x, nesse caso menos 9, e o c é o que não multiplica não multiplica a incógnita x no caso. Então você não está vendo, né? Então é o zero, é como se tivesse mais zero. É como se tivesse 6x² menos 9x mais zero. Então c é zero. Esse terceiro exemplo também é uma equação incompleta do segundo grau. Então, equação completa é quando você consegue ter todos os termos a, b e c diferentes de zero. O a, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de zero. A incompleta é quando você tem ou b ou c ou ambos igual a zero, certo? Já adiantando o nosso estudo lá no futuro sobre resolução de equações do segundo grau. Nas equações do segundo grau com uma incógnita, os números reais a, b e c são chamados coeficientes da equação. Assim, se a equação for na incógnita x, a será sempre o coeficiente do termo em x², como a gente tem feito. B será sempre o coeficiente do termo em x. C será o coeficiente sem incógnita, ou termo independente de x, certo? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar termo independente, mas aparece muito em livros, então vamos considerar, certo? Eu gosto de dizer que C é o coeficiente sem incógnita, ou o termo que não multiplica o x, certo? Então, é importante você saber identificar esses três termos, primeiramente, antes de partir para a resolução, porque para a resolução você precisa usar corretamente esses três termos, certo? Se você trocar um dos três termos, ou os dois, ou você colocar um sinal errado, você já vai errar a resolução da equação, certo? Então, equação completa e equação incompleta é o que a gente já adiantou, mas vamos ver com mais detalhes agora. Pela definição, devemos ter sempre a diferente de zero. Entretanto, podemos ter b igual a zero ou c igual a zero, certo? Ou ambos, como a gente vai ver futuramente. Assim, quando b diferente de zero e c diferente de zero, a equação do segundo grau se diz completa, certo? Então, nós temos aí 5x² menos 8x mais 3 igual a zero. É uma equação completa. Nós temos o a, é o termo que multiplica o x², 5. O b é o que multiplica o x, menos 8. E o c é o que não multiplica o x. É o termo que está sem incógnita, vamos dizer assim, que é 3, certo? Outro exemplo. Y² mais 12y mais 20. Cuidado que essa equação ela não está na incógnita x, ela já está na incógnita y, certo? Então é muito importante a gente ter esse cuidado, porque em geral a gente costuma trabalhar com x, mas pode ser que apareça na incógnita y, na incógnita z, ou em qualquer outra letra, certo? Então não confunda. Continua sendo a mesma situação. Nesse caso, é uma equação completa na incógnita y. E o a vai ser o quê? Vai ser o que multiplica a incógnita ao quadrado. Nesse caso, a incógnita é y. Então, vai ser o termo que multiplica o y ao quadrado. Aí você olha e diz, poxa, mas não tem nenhum. Tem, a gente já trabalhou, está de modo implícito. O a é 1. O b é o que vai multiplicar o y, já que está na incógnita y, é o que multiplica o y. Você verifica que é o mais 12, ou 12 simplesmente. E o c, ele não vai multiplicar a incógnita y, certo? Nesse caso é mais 20. Você escreve simplesmente como c igual a 20. Agora, quando b igual a 0 ou c igual a 0, ou ambos, né, a equação do segundo grau se diz incompleta, certo?
Lembrando, mais uma vez, que o A nunca pode ser zero, somente o B ou C. Então, olha só os exemplos. x² menos 81 igual a zero. É uma equação incompleta, certo? O A nunca pode ser zero, nesse caso é 1, está na incógnita x. O B, não está aparecendo nenhum termo aí multiplicando o x, né? Então, é o zero que está multiplicando o x para dar zero. Então, o B, nesse caso, é zero. E o C, que não está multiplicando o x, é menos 81, certo? Essa equação aí é uma forma bem simples de resolver se você tem um domínio da raiz quadrada. Esse tipo de equação eu costumo resolver já no 8º ano, mas sem caracterizá-la como equação do segundo grau, certo? Já é uma equação que muitos livros já trazem no livro do 8º ano. Então, se você é do 8º ano e está assistindo até aqui, esse tipo de equação, onde o B é zero, geralmente é uma equação muito trabalhada no 8º ano. 10t² mais 2t igual a zero. Observa que é uma equação que está na incógnita t, certo? Igual a zero. É uma equação incompleta. O A nunca pode ser zero, nesse caso é o que multiplica o t², é 10. O que multiplica o t é mais 2, certo? Que a gente pode escrever simplesmente como 2. E o que não multiplica o t aí não está aparecendo. Na verdade seria o zero, né? Seria 10t² mais 2t mais 0 igual a zero, certo? Mas ele não está aparecendo. 5y² igual a zero, certo? É uma equação incompleta. Essa equação aí também dá para resolver tranquilamente no 8º ano, pode ser abordada, certo? Não como equação do segundo grau, mas você pode simplesmente trabalhá-la como uma equação assim, representando um polinômio do segundo grau, certo? Sem definir como equação do segundo grau propriamente. Então, observa, o A é o termo que vai multiplicar a incógnita ao quadrado. Nesse caso, como está na incógnita y, então vai multiplicar o y². Então, o A é 5. O B será o termo que não multiplica o y. Não está aparecendo, certo? Então, a gente já sabe que tem ali mais 0y. Então, o B vai ser o 0. E o C vai ficar mais 0, certo? É o termo que não vai multiplicar o y. Como não está aparecendo, vai ficar C igual a 0. Então, muito cuidado com a linguagem, certo? Eu já verifiquei muita situação quando o aluno diz assim, olha, o B não existe. Ele existe, só que ele é igual a 0. Ah, o C não existe. Ele existe, ele é igual a 0. Ah, no terceiro exemplo, não existe nem o B nem o C, existem. Eles são iguais a 0. Certo? Então, cuidado com essa linguagem, porque quando você diz que não existe, como você está no campo dos números reais, você está dizendo que não existe número real, mas o 0, ele é um número real, então existe, certo? Novamente, as nossas referências, que a gente tem trabalhado até então, certo? Há novidades nas nossas referências, certo? Então, mais uma vez, a gente finaliza a aula de hoje e já dá o direcionamento para você, no caso, que é do 9º ano. Se nunca estudou equação do segundo grau, dá uma revisada nesse vídeo, certo? Você que é do 8º, pode já se adiantando para o estudo no 9º ano da equação do segundo grau, certo? A gente vai mesclar essa parte da álgebra do 8º ano e 9º ano nas nossas próximas aulas. A gente vai falar de fator comum, vai falar de fatoração, e aí a gente vai ver como esses dois assuntos podem nos ajudar a resolver também a equação do segundo grau. Então eu te convido novamente para assistir futuramente essas aulas. Desde já a gente agradece novamente, deseja bons estudos. Até a próxima.